Ah, perfeito. Emílio sem imagem? Já vai liberar. Deixa eu dar bom dia para Didi. Eu acho que até melhor o Emílio sem imagem. Para audiência não é melhor, não? Hein? Ô, Didi, acho que é melhor para audiência o Emílio sem imagem, Didi. Pô, não faça isso com o nosso careca preferido, não, rapaz. Emílio é gente boa. Ele é feio, mas é gente boa. Ele é feio, mas é gente boa. Muito bem. Lembrei de outra música aqui. Mas vambora. Didi, querido, bom dia. Seja bem-vindo, irmão. Tá tudo bem contigo? Obrigado, Pitoli. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com você, com toda a equipe da Auriverde, com o nosso querido Emílio Kerber também, aqui atento, vendo aí todos os absurdos que o doutor Paulo Faria estava falando aí do caso do Daniel Silveira, meu amigo particular, e é inacreditável o que está acontecendo com ele, cara. Ele já pagou, inclusive pagou até a mais, e a PGR está pedindo que ele pague mais ainda. Na verdade, o que está se tratando é de uma perseguição política, isso está claro para todo mundo percebe isso, e que parece que ele é prisioneiro de uma determinada pessoa, né? Um prisioneiro particular de um determinado cidadão que se acha acima do bem e do mal, se acha acima da lei e que acha que pode fazer o que quiser, atropelando inclusive a própria lei. Eu não sei mais o que fazer para que o Daniel Silveira possa sair de lá, da cadeia, né? Porque, como já disse aí o doutor Paulo Faria, mais de 100 dias, né? Além do prazo necessário para que ele pudesse sair. É uma vergonha, Pitoli, e isso dói no coração daqueles que, como eu, conhecem pessoalmente o Daniel Silveira, a índole dele, a capacidade do cara, e é inacreditável, mesmo, é inacreditável. Olha, Didi, é inacreditável porque o doutor Paulo justificou, a multa foi paga até num valor maior do que o necessário, vai pedir o ressarcimento, a devolução de parte do valor, e a PGR mandou 60 mil a mais por atualização monetária, né? O que nitidamente sugere, como você já colocou muito bem, a perseguição. Agora, o que a gente também tem como preocupação, e eu estendei essa preocupação para o doutor Paulo, Didi e Emílio, são os prazos. Veja, nós hoje acompanhamos a notícia na voz de João Victor Teófilo. Hoje, um ano depois, o Silvinei vai voltar para casa. Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Didi, Emílio, um ano depois, entenderam que não tinha motivo para ele ficar preso. Sendo assim, entendo eu, que Felipe Martins vai para o mesmo buraco. Vão segurar, vão destruir a vida do cidadão, por consequência da família. Emílio, agora, nessa questão do Daniel Silveira, dessa forma, vejo que vem mais prazos pela frente nessa nítida perseguição contra o Daniel, hein, Emílio? Bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia ao Didi. Grande satisfação estar aqui de novo com o Didi. Bom dia a todos os amigos da Rádio Auriverde. Pitoli, tá tudo errado desde lá de trás. Desde lá de trás não era para o Daniel ter sido preso, não era para o Daniel ter tido um indulto presidencial rasgado, né? E isso aí demonstra o que o Didi estava falando, que o Daniel Silveira virou um preso de estimação do ministro Alexandre de Moraes. Isso aí já está muito mais caracterizado do que algo pessoal, do que algo profissional dentro do direito. Então, todas as aberrações já ultrapassaram todos os limites no caso do Daniel Silveira. Não tem mais o que a gente falar, Pitoli. É estarrecedor isso. E não só com ele, né? Agora o caso do Silvinei Vasquez também é uma aberração. O caso do Coronel Naime e o caso da Débora, do Batom Perdeu Mané. E parece que é uma perseguição ideológica que está acontecendo no nosso Brasil. Pô, Didi, eu quero te pedir desculpa, acabei de olhar o WhatsApp aqui e vi que você queria entrar na conversa juntamente com o doutor Paulo Faria. Ele vai retornar, Didi, e aí eu vou pedir para você estar comigo, me perdoe, irmão. Não tem problema nenhum, meu irmão. Eu sabia que você estava aí na agonia, provavelmente não viu mesmo. Não tem problema não. Quando der, a gente bate um papo com ele também. É que é uma pessoa que eu admiro pela persistência, pela tenacidade de defender o cliente dele, que é meu amigo pessoal. Era por isso que eu queria ter participado, mas
tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Não vai faltar oportunidade, não. Didi, qual foi teu destaque hoje cedo na tua live matinal? Na live da varanda que vai acontecer já. Tô falando da live da matinal. A live da varanda, deixa eu explicar aqui rapidinho. A live da varanda não é todo dia, não, cara. É quando eu tenho um saco, né? Não é uma live que é um bate-papo, uma live de meia horinha, que graças a Deus tá tendo uma boa audiência, sim. E não tem hora para acontecer, não tem dia para acontecer. Acontece quando a gente pode fazer. Em relação ao meu destaque hoje, Pitoli, foi os 2 pesos e 2 medidas, né, para o relógio de Lula e o relógio do presidente Bolsonaro. A gente vê o TCU condenar Bolsonaro e a gente vê o mesmíssimo TCU liberar Lula para ficar com o relógio dele. Inclusive, o próprio Lula depois soltou uma nota ou deu uma entrevista aí, dizendo que ele quer devolver o relógio porque o TCU está usando ele para tentar tentar livrar a cara do presidente Bolsonaro nesse quesito das joias aí, o que é uma verdadeira aberração, né? Eu acho o seguinte, ou vale para todo mundo a regra, ou não vale para ninguém. Ou todo mundo fica com o relógio, ou todo mundo devolve o relógio. O que não pode é Bolsonaro devolver o relógio, ser inclusive admoestado, digamos assim, pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, pela PGR, e Lula ficar com o relógio e tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo correto. Então é isso que o brasileiro realmente já percebeu que acontece no Brasil e não admite, cara. Porque a regra tem que valer para todo mundo. Então esse foi o meu comentário de hoje de manhã e a gente falou bastante desse assunto justamente por isso, porque o brasileiro comum não consegue entender por que um pode ficar com o relógio e o outro não pode ficar com o relógio. O presidente Bolsonaro não cometeu absolutamente crime nenhum. Aí o que é que acontece? A Polícia Federal gasta mais de R$1 milhão nessa investigação. Agentes indo para os Estados Unidos para ouvir o ASEF, porque vendeu lá, e porque comprou, e porque devolveu, e porque isso, e porque aquilo outro. E no final das contas, o próprio TCU diz que Lula pode ficar com o relógio e que isso vai abrir uma brecha para Bolsonaro. Só para finalizar meu comentário, que eu queria ouvir o Emílio e você a respeito disso, é o seguinte, a gente não vive numa normalidade democrática no Brasil. Então eu não boto fé que o advogado do presidente Bolsonaro consiga entrar por essa brecha aberta pelo TCU para extinguir o processo do presidente no STF. Claro, se estivéssemos numa normalidade democrática, esse era o caminho e isso aconteceria. Mas simplesmente o STF pode dizer não. Eu quero que o Bolsonaro devolva, mas eu não quero que Lula devolva. Justamente porque nós não estamos hoje nas nossas plenas faculdades, digamos assim, de utilização do judiciário e do direito no Brasil. Então não consigo ver como, aos olhos da ditadura que a gente tem hoje no Brasil, como é que essa brecha poderá ser utilizada pelo advogado do presidente Bolsonaro a favor do presidente, porque simplesmente pode chegar lá em cima na Suprema Corte, a Suprema Corte dizer não, meu entendimento é outro. Eu acho que Lula deve ficar com o relógio e Bolsonaro não. Simples assim. Fala, Emílio. Pitoli, eu tenho um vídeo que eu mandei para o Edson que mostra exatamente a hipocrisia, né? O que eles falam não é o que eles fazem. Só que esse vídeo, ele mostra um militante da esquerda lá da Venezuela criticando o WhatsApp, dizendo que tá certo o Nicolás Maduro romper relações institucionais com o WhatsApp e banir o WhatsApp. Só que na mesma hora da reportagem, ele recebe uma ligação, adivinha por onde? Pelo próprio WhatsApp. E aí vai junto com a informação do que o Didi acabou de falar, né? O que eles falam não serve para os dois lados, né? Eles só falam o que interessa para eles, mas eles fazem algo completamente diferente, Pitoli. Dá para exibir esse videozinho? É curtinho. Tem, Edson. Tá na mão aí? Então aperta o play, Edson. Vamos lá, vamos acompanhar. Si el presidente la borra, nosotros tenemos que acudir a su llamado, borrarla, no borrarla o por lo menos no usarla hasta nuevo aviso, hasta nueva orden del presidente, porque es algo que no está obediencia a Nicolás Maduro, excelente. Sí, bueno, lo dejamos atender, lo están llamando por WhatsApp.
Atienda. Mira, justo, increíble, Gonza. ¿Lo estaban llamando por WhatsApp de verdad? Dice, no se puede creer. Perdón, no quiero ver quién está llamando. Pero sí. Ahí cortó. Aló. Bueno, atienda, hable tranquilo. Toma uma cueca aquela que passa. Toma uma cueca aquela que passa. Hein? Que vergonha. Passaram vergonha no débito do crédito aí, Emílio. Agora, sabe, o Didi, Emílio, eu tenho comigo o seguinte, nós trouxemos a notícia do Toffoli em relação a não liberar as imagens do aeroporto de Roma para defesa da família. Aí nós temos essa situação do relógio Lula sim, Bolsonaro não pode. Sabe, eu acho que esse é o Brasil que perdeu a vergonha na cara mesmo. Esse é o Brasil que não tem mais nenhum pudor, né? Não tem vergonha de sentir vergonha diante de tudo o que está acontecendo. Então nós estamos assistindo, por exemplo, não, agora essa menina aí, a Débora dos Santos, a do batom na estátua, já a maioria da turma aceitou a denúncia e está sendo tratada como uma bandida de altíssima periculosidade. Ao mesmo tempo, um ano depois, solta o Silvinei. Não tem motivo para ele ficar preso. Nunca teve motivo para ele ficar preso. Então, quer dizer, sabe, Didi, está muito difícil comentar nesse sentido, porque perdeu-se a vergonha. O trabalho da imprensa, Emílio, Didi, fazem parte desse meio aqui há tanto tempo e sabem disso. Nosso papel qual é? Se acende a luz, a imprensa é a luz. Se acende a luz, a rataiada se esconde. A rataiada vai ter medo de sair ali do buraquinho, do esconderijo, para vir pegar o queijinho aqui no meio da sala. É o papel da imprensa, sempre foi. O papel da imprensa séria é acender a luz para a rataiada se esconder. Aí entra a justiça, Ministério Público, enfim, polícia para investigar e vai fazer o seu papel em outro tempo, outra velocidade. Quem tem velocidade rápida e máxima é a imprensa, que exercia esse papel até pouco tempo atrás, acende a luz, a rataiada se escondia. Hoje, Didi fala todo dia, Emílio fala todo dia, Auriverde fala todo dia, a gente está aqui lutando e acendendo a luz todo dia, mas os ratos perderam a vergonha, Didi. Os ratos não têm mais medo da luz, né, cara? Os ratos agora estão aí a plena luz no dia. E eu diria, não é nem perder a vergonha, Pitoli. A mídia, a velha mídia do Brasil hoje, faz parte do problema. A velha mídia que dá sustentação para que essa senhora do batom continue presa. Porque a velha mídia trata ela como uma terrorista. A velha mídia trata ela como uma bandida. E a senhora só fez colocar o nome do batom ali na estátua. É uma vergonha, eu tenho nojo, cara. Eu tenho vergonha dessa justiça que a gente tem no Brasil hoje em dia, que não pode ser chamada de justiça. Simplesmente não pode. Quando você usa 2 pesos e 2 medidas diferentes para casos semelhantes, como é o caso do relógio de Bolsonaro e de Lula, e quando você usa também 2 pesos e 2 medidas diferentes para os patriotas que estão presos e para assaltante de banco, homicida, violador de mulher e de criança, bandidos de alta periculosidade que têm direito a audiência de custódia, muitos deles são liberados no dia seguinte. Porra, o que mais me chocou nesses últimos dias, foi uma senhora com câncer pedir para tirar a tornozeleira eletrônica, para fazer um exame de ressonância magnética, que todo mundo sabe que quando você faz um tipo de exame desse, você tira brinco, você tira anel, tira relógio, tira a correntinha, você tira tudo que tiver de metal, você tem que tirar para fazer o exame. Como é que essa senhora vai fazer o exame com a tornozeleira eletrônica, cara? É muita maldade, sabe? É não ter a menor empatia com o próximo, é ser realmente desprovido de humanidade, do senso de humanidade, né? A senhora tem um câncer de metástase. Ela tem pouco tempo de vida. O que é que custava tirar a tornozeleira da mulher? Manda ela para ir para casa cumprir uma prisão domiciliar, se for o caso, que já seria o absurdo dos absurdos. Manda ela ir para casa, curtir os últimos dias de vida dela com a família. Não, essa senhora ou vai morrer dentro de uma cadeia ou vai morrer dentro de um hospital. E mesmo assim, sem fazer os exames que ela precisa. Então, é cada caso escabroso, em cima de cada caso escabroso, que no dia que esse Brasil voltar à normalidade democrática e jurídica,
e eu espero que isso volte o mais rápido possível, porque eu sou uma dessas vítimas, eu sou um asilado político, tive que sair do meu país justamente porque não confiava na justiça, iria ser julgado como essas senhoras que eu acabei de ser citado, numa instância em que não me cabe, porque eu não tenho um foro privilegiado, nem por prerrogativa de função. Por isso que eu tive que sair do Brasil, cara, porque eu não tive justiça no meu Brasil. E o que está acontecendo aí, volto a repetir a mesma coisa do Daniel Silveira, perseguição política, pura e simples. Olha, Didi e Emílio, eu queria avançar, a gente tem pouco tempo, porque, deixa eu explicar para ambos, eu vou ouvir já 11h45, o jornalista Fabiano Golgos. Fabiano, não sei se você viu esse vídeo, Didi, se você não viu, eu vou te mandar. Você viu? Eu vi o vídeo, se você está se referindo ao vídeo que ele estava entrevistando o Derrite? Não, o vídeo que o Fabiano Golgos, ele é jornalista, está fora do Brasil também, e ele começa citando o Eduardo Borgo, vereador em Bauru, afastado dos microfones da Auriverde, né? Ele fala sobre Eduardo Borgo, sobre o caso do hacker. Ele já processou o hacker, que eu tenho entrevistado aqui frequentemente, e ele traz o alerta desde 2019, com e-mail disparado para a Polícia Federal, que ele tinha, esse jornalista, todos os elementos e provas que levavam a quem contratou o Adélio Bispo. Tá? Maravilha! Olha o tamanho do negócio. Olha o tamanho do negócio. E diz ele, nesse vídeo, que é um grande político do Brasil. Então ele dá pistas. Ele dá pistas. E ele vai conversar conosco hoje, 11h45 da manhã. E aí tem uma última... Fala, Didi. Nitroglicerina pura, meu irmão. Didi, é o caminho que a gente escolheu, né? É o caminho que a gente escolheu. Não há outro. Caminho da verdade. Vamos lá. Eu queria só ouvi-los rapidamente com relação a Olimpíadas, porque tem algo me incomodando desde cedo. O COB, Comitê Olímpico Brasileiro, prometeu entregar medalhas em 20 modalidades distintas. Até agora 5 ou 6 apenas. Pode ser que mais 4 ou 5 aconteçam. Ou seja, longe sequer da metade do que prometeu o COB. Será que não merece uma investigação todo o dinheiro que é destinado ao Comitê Olímpico Brasileiro na preparação dos nossos atletas? Porque não estou colocando culpa nos atletas e nos resultados, mas eu queria entender, é muito dinheiro para pouco resultado. Você acha que isso vai merecer um olhar crítico, por exemplo, de uma comissão dentro da Câmara, Emílio? Pitoli, eu trabalhei no Ministério da Defesa e acompanhei de perto o Profesp, que é um desenvolvimento lá de incentivo a atletas, né? E eu vi também essa questão aí de Bolsa Atleta muito de perto naquele momento. Pitoli, hoje nós estamos tendo incentivos como nós nunca tivemos para os atletas, porém, o incentivo ele é jogado na mão do atleta solto, sem o retorno em termos de infraestrutura. Não adianta também um atleta ter alguma bolsa e essa bolsa ser só para atletas que têm um alto desempenho e já têm resultados, se a gente não formar atletas e se a gente não tiver condições de infraestrutura. E aí, Pitoli, eu acho que caberia sim uma análise, toda análise é bem-vinda lá no Congresso Nacional, mas o que me chamou também a atenção hoje é que o PT estava sentindo a dificuldade das críticas pelo fato das premiações serem tributadas. E aí o Ministério Público agora vai isentar os atletas brasileiros que receberam premiação de pagarem o imposto de renda. Pelo menos foi isso que eu entendi, Pitoli. Bom, mas vamos lá. Didi, e aí? Você entende que merece uma investigação isso? Bom, eu entendo que merece, mas se tem coisas muito mais importantes do Brasil que não estão sendo investigadas, meu amigo, como é o caso do Adélio Bispo, você acha que o nego vai estar ligando para medalha, rapaz? Você acha que deputado federal vai estar ligando para medalha? Se você fazendo denúncia atrás de denúncia aqui, trazendo um assunto tão importante que diz diretamente respeito ao presidente Bolsonaro, e isso não está sendo levado em consideração pelas autoridades do Brasil, que dirá medalha, meu irmãozinho? Que dirá medalha? Bom,
O que eu posso dizer em relação às medalhas é o seguinte: é uma vergonha o Brasil gastar tanto dinheiro e isso não ser revertido, no final das contas, em medalha. Ninguém quer que o Brasil seja uma superpotência olímpica, não, ou esportiva, não. Quer dizer, a gente até quer, mas a gente sabe das limitações do nosso Brasil, tanto orçamentárias quanto de incentivo ao esporte. A gente adoraria que fôssemos, né? Estivéssemos disputando lá com a China e com os Estados Unidos o top 1 das medalhas. Mas é tanta roubalheira nesse Brasil, cara, é tanta falcatrua, é tanta desfaçatez com dinheiro público, para ficar num termo educado, que você termina realmente meio que impotente, né? A gente vai trazer muito menos medalha do que trouxemos nas últimas Olimpíadas. Muito menos, você falou aí, menos da metade, se eu não me engano, né? E se eu não me engano, foram 22 medalhas na última Olimpíada. Essa, eu não sei quanto é que está aqui agora o quadro de medalhas, mas eu acredito que seja menos também. Então, bicho, estamos com 14 se for medalhas esperar... Desculpe? 14 no momento. 14 medalhas. 14. E na última foram 22, não foram? Isso, 21 a 22, agora eu não tenho certeza. Pois é, na última a gente teve medalha de ouro no surf, que a gente não conseguiu trazer dessa vez. Enfim, cara, o Brasil precisa ser passado a limpo em todos os aspectos, também no esporte. Além de tudo, no esporte também.